Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História. Nós vamos para mais uma aula do Educa Recife para as turmas do 9º ano. Hoje nós contamos com a ajuda da Vitória aqui no cantinho. Olha ela aqui, ó. Tchauzinho aí, Vitória. É nóis. Então, nesse sentido, Vitória, junto com toda a equipe de intérprete de Libras, nos ajudam para que nossas aulas se tornem mais acessíveis para todos e todas. E lembrando para vocês, né, que nós assistimos a nossa aula agora, vocês na realidade, né, a gente dá essa aula agora, vocês estão aí assistindo pela TV Nova ao vivo, mas à tarde essa aula vai ser reprisada. Essa aula vai também para o canal do YouTube do Educa Recife e essa aula também pode ser assistida pelo aplicativo do Educa Recife. A produção, ó, de primeira aí da TV Nova já jogou aqui no cantinho os QR Codes, aponta o celular para o QR Code. Estou trocando tudo hoje, a gente está começando já nervoso aí, ó. Mas é porque o tema hoje ele é muito atual, inclusive. Então a gente vai trabalhar de uma temática muito importante, mas aí, ó, aponta o celular para o QR Code, faz o download do aplicativo, instala para o seu celular Android ou iOS, conversa com a gestão da sua escola que vai lhe dar aí o login e senha. Geralmente o login é o seu número de matrícula, a senha, a sua data de nascimento. E nesse sentido, você só não assiste às nossas aulas se você não quiser ou se você ficar aí se abestalhando, né? Então, nesse sentido, não se abestalhe e, como a gente diz, né? Tome rumo, rapaz, e vá aí fazer o download do aplicativo para assistir às nossas aulas do Educa Recife. E o melhor, viu, pelo aplicativo, a sua internet aí, ela é financiada pela prefeitura e você não vai consumir do seu plano de dados do celular. Mas olha, vocês estão pensando que eu esqueci, né? Eu estou sozinho não. Eu já apresentei aí Vitória e chamar aqui, ó, a close nele, produção, close nele, nosso professor Armando. E aí, 9º ano, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta, né? Nesse diálogo, trazer um pouco aí da possibilidade da gente refletir junto com a geografia, tá? Tentar contribuir o máximo, essa aula vai ser massa, vamos junto. Então, sem delongas, vamos começar a nossa aula e a gente já vai começar a nossa aula aí bombando aí com uma frase bem polêmica, vejam só. Não sei se vocês já conheciam, mas aí a gente tem uma imagem do Bertolt Brecht, um grande dramaturgo do século XX, e a gente tem aí, ó, ele traz uma frase que diz o seguinte: a cadela do fascismo está sempre no cio. Então, para quem já teve a oportunidade, né, de ver aí uma cadelinha andando no meio da rua, no cio, dá uma confusão invocada, né? Então é a mesma coisa quando o fascismo ele começa a ganhar espaço na sociedade, ele vai se apresentando. Então aí, ó, é motivo da gente ficar ligado, antenado, porque via de regra, quando esses regimes se instalam em algum território, é confusão na certa. E dito isso, né, a gente vai para o objetivo da nossa aula, que já deu para perceber. Nós vamos começar a trabalhar os regimes totalitários. Então, hoje a gente vai entender as principais características, né, dos regimes fascistas e as características do fascismo italiano, de forma específica. A gente vai dar aí, ó, falar um pouco sobre o surgimento dos regimes totalitários nazifascistas, né, ou regimes fascistas. E a gente hoje vai se concentrar em tentar entender como é que ele se instalou na Itália. Na próxima aula, a gente vai ver como é que isso, né, reverberou ali na Alemanha também, né, com o nazismo, porque a gente vai trabalhar nessas duas aulas, nesses dois regimes, né,
todos eles, né, com características assim bem próximas, né, que a gente vai tentar entender aqui. Então, dito isso, vamos tentar entender o contexto social, o contexto político social no qual esses regimes totalitários. Por que totalitários, professor? Porque a gente está falando de regimes onde os líderes, né, eles vão governar de forma assim meio que ditatorial, certo? Concentrando poderes, reprimindo manifestações populares, censurando os canais de imprensa, censurando os canais de produção do conhecimento, né? Então, assim, vai haver todo também um direcionamento para propaganda governamental. Então, a gente vai ver isso. Mas aí, ó, o contexto no qual esses regimes eles se instalaram. Então, vamos lá. No período entre as duas guerras mundiais, né? Entre a Primeira Guerra Mundial, final 1918, até o início da Segunda Guerra, né? 1939. Então, nesse período, que é o período chamado de entre guerras, né? A gente vai ter o quê? Vai ter uma grande quantidade, né, de movimentos, né, e de episódios que vão acontecer aí nesse intervalo, mas alguns desses episódios eles vão ser considerados mais marcantes. Um deles foi a chamada crise de 1929, né? Quando a gente tem a partir de 1929 ocasionada aí também, né, professor, por uma superprodução, né, industrial que vinha ocorrendo nos Estados Unidos, em parte da Europa, né? E isso levou o pessoal a um padrão tal de consumo que o pessoal começou tudo, a economia bombando, aí começou a vir aí a especulação financeira, né, muito forte, e o resultado disso, para a gente resumir aí, o resultado disso é que em 1929 a Bolsa de Valores de Nova York, ela quebra. E quando ela quebra, tudo ali, ó, Estados Unidos tinha saído já da Primeira Guerra, né, com a influência muito grande, a economia aí já se dolarizando, então muita gente dependendo lá da economia dos Estados Unidos, resultado, crise mundial. Crise mundial, crise em vários países da Europa e crise geralmente acompanhada, né, de índices sociais caindo, fome chegando, né, pobreza, junta tudo isso. E no meio desse contexto, a gente vai ter o pano de fundo para a ascensão de líderes inicialmente populistas, né? Que vão oferecer respostas bem simples assim para problemas bem complexos. E esse pessoal vai ganhar, vai adquirir ali um certo carisma, né? E vai adquirir uma certa admiração da população, e resultado é que eles terminam chegando ao poder, e quando chegam ao poder, aí é que está o problema. Mas essa crise ela foi muito interessante, né, professor? Exatamente, e o nono ano tá ligado nisso, Luciano. Sabe por quê? Porque a gente já viu, né, a globalização. Então, percebe, em 29, né, com os desenvolvimentos, como o Luciano falou, da Primeira Guerra, o aumento da produção, né, acabou a guerra, né, a grande guerra assim, né, que causou mortes por causa do estilo de luta, né, do estilo de batalha, então muitas perdas humanas. E aí não, aí as economias capitalistas, né, se alimentando, produzindo, então aquela dinâmica europeia do pós-guerra na África, né, de novos mercados consumidores, de extrair matéria-prima, o que é que acontece? Né, isso foi um reflexo, né, desse movimento de globalização, que nem tinha esse nome ainda, mas já existia, percebe? Então, só para vocês ficarem ligados, é essa ponte que a gente faz com o nosso tema de geografia, beleza? Exatamente. Então, o que é que acontece, né? Economia bombando, né? Aí, ó, o capitalismo, né? A pleno vapor, ali a economia, produção industrial bombando, tudo. Aí, quando vem a crise, aí o pessoal começou a pensar: eita, esse sistema capitalista, né? Ele já não está dando tão certo assim, não, porque a gente teve o início, né, da Primeira Guerra, praticamente aí uma disputa, né, entre as nações capitalistas, a crise também do sistema capitalista. Aí depois que termina a guerra, tudo se organizando aí, mais uma crise. Então começaram a surgir, certo, na Europa, né, em alguns locais da Europa,
a concepção de que a democracia, dita democracia liberal, e o capitalismo, eles eram inaptos para atender os anseios sociais. Então, esse negócio do livre mercado, né, esse negócio de produção industrial, aquela coisa toda do sistema capitalista, isso aí não está resolvendo muitos problemas da sociedade. Então, temos que pensar aí em alguma coisa que a gente possa, de repente, colocar no lugar para resolver os problemas reais da população, né? Mas aí o que o pessoal vai pensar, né, para colocar no lugar é que não é uma coisa tão legal, aí a gente vai ver. Aí veja, alguns países europeus atrasaram sua industrialização, chegando tarde, né, na partilha afroasiática, né, e por esse motivo necessitaram de uma interferência maior do Estado na economia. Então, quando a gente tem aí o final, né, do chamado movimento aí imperialista, a gente vai ter a partilha ali da África, da Ásia, e alguns desses países, né, capitalistas que se industrializaram mais tarde, não conseguiram territórios, né, e por não conseguirem territórios nesses dois continentes, não tiveram acesso aos produtos naturais, né, aos recursos naturais que esses locais ofereciam, como minérios de ferro, certo? O carvão, que era tudo utilizado no processo de industrialização. Então, como resolver isso? Ter que criar estruturas, né, no Estado, para que o Estado se fortaleça ali e possa intervir em benefício, né, do território, em benefício da população. Inclusive, Ali nesse caso, tem né? uma ponte que a gente pode fazer, né, com o que vai vir, né, com o que o professor vai trazer sobre o sistema na Itália. Por quê? Porque a Itália, ela nessa partilha da África, ela ficou com aquela região ali da Somália, da Etiópia. Ela tentou dominar aquilo ali, só que ela levou uma coça, né, lá na Etiópia. Então a galera resistiu lá. E aí, né, lá na frente, quando o professor Luciano falar das características do fascismo na Itália, né, a gente vai ver que tem essa coisa da força do Estado, né? E aí o rapaz que vai aparecer vai lá voltar na Etiópia para dominar a Etiópia, para poder provar que o Estado é forte. É forte, exatamente. E nesse sentido, ao mesmo tempo, vamos lembrar, se vocês quiserem, inclusive, as nossas últimas aulas, elas foram, né, sobre Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa. A gente viu com a Revolução Russa, né, que o sucesso, né, ali, né, da economia socialista ali, principalmente com Lenin e Stalin, certo, fazia com que a gente começasse a ver crescer aí o número de simpatizantes, né, da política socialista, de forma que ela passa a se tornar aí uma possibilidade de alternativa a esse modelo, né, capitalista. Porém, a gente vai ver também que da mesma forma que ela se apresenta como alternativa, esses líderes que vão assumir os governos, né, não somente na Itália, mas na Alemanha, Portugal e Espanha, que é onde a gente vai ter aí o desenvolvimento, né, desses modelos, né, mais totalitários, a gente vai ver que vai haver uma campanha muito forte no sentido do anticomunismo, né, que será inclusive uma das características, né, do regime fascista, né? Então, veja, soma-se a isso o quê? A derrota da Primeira Guerra Mundial, né, que aumentou ainda mais o revanchismo, né, europeu. A Alemanha, vamos lembrar, saiu arrasada, né? Foi considerada a grande responsável pelo início da Primeira Guerra Mundial e sobre ela foram impostas uma grande quantidade de medidas, né? É uma pesada indenização, ela não pôde mais investir na marinha, perdeu vários territórios, ela teve, né, que aí limitar o seu quantitativo, né, do exército a no máximo 100 mil homens. Então ela saiu aí com um sentimento de revanche muito grande. A mesma coisa aconteceu com a Itália. Então, como o professor falou, a questão da Etiópia, né? A questão da Etiópia que mais na frente o líder fascista Benito Mussolini, que a gente vai falar sobre ele resolve voltar para o território lá para dizer, a gente vai dominar esse negócio aí para mostrar que a gente é forte. Então, veja,
Aí, o que é que acontece? A burguesia de países como a Alemanha e Itália, ela vai colaborar para a ascensão de líderes nacionalistas, ditatoriais e anticomunistas. Vão lembrar aquela ideia que eu falei ainda há pouco, né? Uma das ideias, né, do regime nazi-fascista, né, desses chamados regimes totalitários, é exatamente essa campanha anticomunista, né? Anticomunismo, né, ele geralmente é uma ideia que é resgatada todas as vezes que um determinado líder ele deseja centralizar o poder em mãos, né? A gente vê isso, inclusive, né? A gente pode raciocinar aí e ver que na atualidade, inclusive, a gente tem a presença, né, de alguns líderes aí ao redor do mundo, né, e não tão distante, que trabalham muito com essa ideia, né, do anticomunismo, porque a ideologia socialista, comunista, ela trabalha muito com a dinâmica, né, do bem-estar social, da igualdade de oportunidades, né, da solidariedade, e nesse sentido, quem deseja governar de forma mais autoritária não está preocupado com um estado de equidade, não está preocupado, né, com a distribuição do poder, quer mais centralizar. Então, essas pessoas, esses líderes, esses movimentos que trabalham com essa ideologia da igualdade, da solidariedade, são logo perseguidos ou são logo rotulados como inimigo a ser destruído, a ser perseguido, né? Então a gente vai observar isso também. Aí vejam, então formaram, né, ao longo desse contexto, né, no caso específico da Alemanha e da Itália, a burguesia, né, ela começa digamos que a estimular, ou não sei se a palavra melhor seria estimular ou patrocinar, na realidade apoiar, a palavra maior seria apoiar, certo? Esses líderes populistas, né, que vão se tornar mais na frente ditadores, né? Então elas começam a apoiar esses camaradas que começam a se destacar aí. Você tem as movimentações de massa, os movimentos de massa, aí o cara aparece, né? Ele sobe na tribuna e faz um discurso inflamado, certo? Como eu disse no início da aula, com respostas simples para problemas complexos, né? Tipo, né? Vamos dar um exemplo aqui. A criminalidade está muito alta. Como é que eu resolvo o problema da criminalidade, professor? Arma todo mundo. Vamos dar arma para todo mundo, porque se o bandido tentar entrar na minha casa, eu meto bala nele e o negócio está resolvido. É o maniqueísmo, mas não é bem assim. O melhor seria, né, capacitar mais o serviço, né, policial, de inteligência, a Polícia Civil, Polícia Federal. Você capacita, dá mais instrumento de inteligência, de investigação, melhora, né, a qualidade, né, do aparato, né, assim, de contenção da criminalidade, né, das polícias militares, trabalha melhorando o sistema de segurança pública, né, melhorando, por exemplo, a questão da aplicação das penas, né, para esses infratores, mas não, né, mas aí parece muito, né, aquela ideia. Por quê? E por que é que isso cola? Por que é que essa ideia? Não, vamos armar todo mundo, o bandido chegou, mete bala. Por quê? Porque, via de regra, no nosso território brasileiro ainda impera muito aquela dinâmica, né, do que a gente chama de justiçamento, não é nem a justiça, é o justiçamento, né? O caba lhe assaltou, então você, se puder, vai correr atrás do bandido, pegar ele, quebrar ele na lapada, certo? O cara matou, aí mata logo ele de volta, porque já resolveu o problema, e na realidade, né, não é bem assim que as coisas funcionam, né? Então, aí esses líderes, eles começam ganhando aceitação, né? Porque eles trazem respostas bem simples, né, para problemas extremamente complexos. E quem é que não quer resolver um problema assim, de uma forma bem rápida, né? Quando a gente tem um problema, a gente quer resolver as coisas de forma bem rápida, mas não necessariamente aquela resposta rápida, ela é a melhor solução para os problemas. Mas voltando,
deixando esse momento coach de lado, né? Esse momento os momentos, né, de autoajuda aí, ó, de filosófico, né? Vamos voltar aqui. Então, começam a se formar regimes totalitários, né, chamados de extrema-direita, né, os fascismos, certo? Que na Alemanha ganhou algumas peculiaridades, né, e passou a denominar-se de nazismo. O nazismo alemão ele tinha algumas coisinhas a mais, né, que o fascismo italiano, mas via de regra, esses regimes totalitários, eles tinham algumas características que a gente denominou aqui de ismos. Os ismos, como por exemplo, primeira característica, nacionalismo extremado, né? Então, você vê aquele sentimento de nação, né? Por exemplo, né? O lema da Alemanha nazista era o Deutsch über alles, né? Então, era a Alemanha acima de tudo. Então, acho que a gente escuta isso, né, no nosso cotidiano também de uma outra forma, né, com outras pessoas trazendo esses lemas, né, para o nosso cotidiano, né. Então, quando a gente escuta, né, aqui a Alemanha acima de tudo, né, era o lema nacionalista, né, na realidade é um nacionalismo extremado, né. Então, é aquele nacionalismo que faz com que aqueles líderes eles se julguem no direito, inclusive, de invadir territórios vizinhos e subjugar aqueles territórios vizinhos por meio da força, né? Então, toda vez que você observar alguma frase nesse sentido, né? Vamos lá, o Japão acima de tudo, né? A Argentina acima de tudo. Você escutou isso aí, você vai se remeter a essa característica aqui, ó, do regime fascista, né, que era o nacionalismo extremado. Para dar subsídio a isso aqui, a gente tem uma outra característica, né, que é o militarismo, também extremamente acentuado. Quem tiver oportunidade depois, joga na internet aí, exército fascista, ou exército nazista, né, você vai ver os batalhões formados ali, né, e a extrema disciplina que era pregada ali para aqueles soldados, né? Porque esses regimes, eles tiveram inspiração muito forte no chamado e no antigo, né, Império Romano. Então eles se inspiravam muito nas legiões romanas, né? Então os romanos eles eram extremamente organizados no seu exército e essa disciplina rígida, né, e militarista, né, ela vai sendo trazida também, ó. Expansionismo. Vejam, a gente falou aqui, ó, nacionalismo extremado associado a militarismo. Vai gerar o quê? A ideia de que eu posso invadir outros territórios e que eu tenho que expandir o meu território. Por que se pensava assim? Expandir o meu território é a oportunidade de levar a ideologia fascista, né, aquilo que eu defendo, para outros territórios, né? Por tabela, eram regimes extremamente autoritários, onde quem pensava diferente, quem se opunha, era perseguido, preso, e no caso da Alemanha a gente vai ver que eles terminaram por promover o extermínio de um povo, né, que foi o povo judeu. 6 milhões de judeus aproximadamente foram exterminados em campos de concentração nazistas, né, na Alemanha, né? Porque aquilo que é diferente, ou aquele que pensa diferente de mim, aquele que é pertencente a um povo que não é o meu, ele é indigno, certo? E ele merece ser exterminado, né? E isso é muito problemático, ok? Ô, Luciano, Diga só uma aí. coisa, não sei se tu vai tocar nesse... Tu vai falar do racismo aí, né? Vou. Pronto, eu já vou dar uma ideia, por quê? Porque tem muita relação entre o sistema de segregação dos Estados Unidos e da África, Isso. né, com essa visão aí. Então, apartheid na África do exatamente, Sul, né? O Hitler era um grande admirador, né, dos estados do sul dos Estados Unidos, né, Exatamente. e da África do Sul. Inclusive queria implantar o mesmo sistema, né, na Europa. Então por isso que ele foi se expandindo ali para o Oriente, né, que era onde tinha uma população considerada menos europeia, né, assim, então menos pura na visão deles, né? Exatamente. Então vejam, ó,
Antiliberalismo, veja, o liberalismo é uma corrente, né, do pensamento político, né, e econômico, né, pelo liberalismo, né, que é a ideologia, digamos assim, proeminente, né, no sistema capitalista. A gente tem o seguinte: o liberalismo ele trabalha com a ideia, né, de intervenção mínima, né, do Estado nos assuntos econômicos, é a ideia de livre mercado. Vocês podem pesquisar depois aí a questão do livre mercado, né? Então, o mercado se autorregula, o Estado não tem que estar intervindo, né? Aí, então, nesse sentido, como a gente fala de um regime totalitário, o Estado ele ganha o papel de grande e único ali, digamos assim, o principal interventor. Então, um Estado forte, na ótica dessa turma, né, um Estado forte, ele vai melhorar as condições econômicas ali do território, né? Aí, ó, por tabela aqui a gente tem também, ó, o anticomunismo, né? Os comunistas, eles terminaram ganhando o status de inimigos a serem derrotados, né? Porque exatamente por aquilo que a gente já mencionou, a ideia de solidariedade, de equidade, né? Que a ideologia socialista, de certa forma, ela traz aí, ó. Então, nesse sentido, se eu quero concentrar tudo em mãos, se eu quero dominar com mão de ferro ali, por que é que eu vou estar permitindo, né, que se divulguem ideias de solidariedade no meu território? Não, eu tenho que reprimir isso daí. Isso daí vai fazer com que o povo se revolte, né, em meio à opressão, né, que vai ser organizada ali pelo Estado. E isso é uma coisa, nesse sentido, era perseguir os comunistas, né, porque era aquele ditado, né, popular: cortar o mal pela raiz, né? Isso na ótica dos fascistas, ok? Então, o corporativismo, que é uma característica específica, né, do fascismo italiano, e o racismo, que seria uma característica específica do nazismo na Alemanha. E todos eles trabalhavam com a ideia do unipartidarismo. O único partido é o partido do Estado. Não há ideia aí, ó, não há vazão para que a gente tenha partidos de oposição ao Estado. Antes, pelo contrário, todos aqueles que se opunham ao Estado fascista, eles eram perseguidos. E, ó, perseguidos, jogados na prisão, muitos eram torturados e muitos eram inclusive exterminados, ok? Mas veja, continuando, como é que isso ocorreu, né, na Itália? A gente vai continuar falando sobre isso na próxima aula, mas antes da nossa aula terminar, vamos dar uma introdução aqui de como é que o fascismo ele se instala na Itália. Veja, após a Primeira Guerra Mundial, a Itália, né, ela teve até algumas conquistas em alguns territórios, mas ela sai também bastante mutilada. Como a gente falou aqui, tanto o professor Armando como eu, a questão da Etiópia, por exemplo. Ela tenta invadir a Etiópia durante o processo ali também dos combates da Primeira Guerra, mas leva uma coça ali, né? Os africanos ali, os etíopes, botam para quebrar nos italianos e eles terminam, ó, saindo. Então, nesse sentido, como ela estava do lado da Alemanha, na chamada Tríplice Aliança, né, que tinha lá a Alemanha, Itália e o Império Austro-Húngaro, a Alemanha foi a grande responsabilizada, né, considerada a grande responsável pelo início, né, da guerra. A Itália, que estava junto por tabela, sofreu também. Nesse sentido, ó, resultado: desemprego, inflação, fome e miséria. Há relatos que dizem que tanto na Itália como na Alemanha a gente teve um processo de hiperinflação, mais na Alemanha inclusive do que na Itália. Na Alemanha a gente tem a ideia de que era o cara, pensa aí na alegoria na sua cabeça, o cara saindo com um carro de mão com um tonel cheio de dinheiro e voltando com um saco de pães, certo? E, sei lá, 2 pacotes de café e um de açúcar, certo? Então, para você ver a hiperinflação.
certo? Então, nesse sentido, começaram aí uma sucessão de disputas políticas, né, que deram a imagem, né, para a ascensão de ideias socialistas e desembocou aí uma crise social com greves, manifestações e revoltas camponesas. E um detalhe, a gente vai encerrar nossa aula por aqui, mas um detalhe é que, inicialmente, embora esses regimes eles fossem anticomunistas, mas o grande líder fascista italiano, ele começa a sua carreira em um partido considerado socialista. Mas isso vai ficar como um spoiler e como cenas do próximo episódio, porque infelizmente, né, o tempo voou e a nossa aula foi embora junto, ok, pessoal? No mais, a gente vai ficar por aqui. Agradecer mais uma vez a Vitória, agradecer ao professor Armando. É isso aí, Armando? Então, já que tu falou que voou, que foi arrastado, do rio que tudo arrasta, se diz que é violento. Mas Eita, ninguém diz poesia. violentas as margens que o comprimem, né? Bertold Brecht. Bertold Valeu, pessoal. Brecht, é isso aí. Aproveitando, curiosidade, né? Bertold Brecht também, procurem dele um poema chamado Perguntas de um Trabalhador que Lê, certo? Vocês vão se espantar com a beleza desse poema. No mais, tchau, tchau, pessoal, e até a próxima aula.